Os irmãos, quero convidá-los nessa noite para abrirmos juntos a palavra do nosso Deus, Escritura Sagrada, no livro de João, capítulo 6, do versículo 15 ao versículo 21. Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 15 ao versículo 21. Irmãos, encontraram? Diz assim a palavra do nosso Deus: sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao descambar o dia, seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco. Ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Amém. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nosso Senhor, que estamos reunidos em Teu nome, no intuito, Pai, de Te prestar culto, de louvar ao Senhor, de bendizer o Teu santo nome, pois reconhecemos que não há outro Deus, conhecemos que não há outro Senhor, pelo qual importa que nós nos reunamos para prestar culto, senão a Ti, ó Senhor. Por isso que Te louvamos, Te engrandecemos o nome, por isso que nós nos chegamos a Ti em oração, pois sendo um Deus tão grande, tão poderoso, majestoso, ainda assim o Senhor é extremamente bom, justo e misericordioso, pois o Senhor ouve as nossas orações, o Senhor ouve pedido, o apelo dos seus filhos, do seu povo, e o Senhor nos ajuda. Nós achegamos a Ti em oração, pois reconhecemos que o Senhor é nosso socorro presente. Sabemos que o Senhor pode todas as coisas. Por isso, Senhor, também nesse momento pedimos, pois também nos reunimos para aprender a Tua palavra, da Tua vontade, e nós Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude compreender o Teu Evangelho, que o Senhor nos ajude a observar a Tua palavra de forma santa e respeitosa, que o Senhor nos ajude, Pai, a aplicá-la nas nossas vidas da forma correta. Por isso pedimos, Pai, auxílio do Teu Santo Espírito, para que esteja conosco em cada momento, confirmando a Tua palavra no nosso coração e nos ajudando a praticá-la no dia a dia. Ajuda-nos, Senhor. Não deixa que nada tire a nossa atenção neste momento. Não deixa que nenhuma distração, Senhor, seja impedimento para que nós aprendamos a Tua palavra. Por isso que Te louvamos, que sabemos que o Senhor ouve as nossas orações. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos continuando a narrativa do capítulo 6. Nós iniciamos na semana passada. Eu estou trazendo hoje a mensagem que tem como título As Tempestades da Vida. Ela nos revela quem Deus é. As tempestades da vida nos revela o amor de Deus, quem Ele é, o seu caráter santo. Nós estudamos na semana passada algumas passagens importantes da Escritura. Nós vimos o milagre de Cristo, um milagre que é proclamado em vários lugares. Muita gente fala, muitos deturpam, como nós vimos também, mas nós vimos grandes verdades. E esse texto dessa noite é uma sequência direta
aqueles acontecimentos, está diretamente ligado com o que nós pregamos na semana passada. Por isso é importante que nós destaquemos, relembremos alguns pontos. Primeiro, uma multidão seguia ao Senhor Jesus Cristo. Uma multidão seguia Jesus. Nós vimos que muita gente o seguia, só que o texto explica o motivo. Eles seguiam a Jesus porque tinham visto as curas que ele fazia. Eles seguiam a Jesus porque eles tinham visto que andar com Cristo era um benefício pessoal. Quem não quer andar com aquele que traz cura, com aquele que traz alimento? Mas eles andavam com Cristo somente por esse motivo. Eles buscavam a Jesus somente pelo que ele tinha a oferecer na terra, momentaneamente, e não por quem ele era. E essa noite eu gostaria de fazer algumas perguntas aos irmãos, e essa é a primeira. Por que você tem seguido a Cristo? Qual a sua motivação ao seguir a Cristo? Ao dizer que Jesus é o seu Senhor. Você tem seguido a Cristo pelo que Ele lhe oferece aqui na terra? Você tem seguido a Cristo por quem Ele é, Deus verdadeiro. Segundo ponto que eu gostaria de destacar, segundo ponto que nós vimos na semana passada, é que o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele testa os seus filhos. Ele testa os seus discípulos. E muitas vezes nós somos, de fato, provados, testados por Deus, nas mais diversas circunstâncias, nas mais diversas situações. E nós vimos o próprio Cristo testando a Filipe. Ele vê aquela multidão, 5.000 homens, talvez 15, 20 mil pessoas ao todo. E ele olha para Filipe e diz: onde compraremos pão para alimentar tanta gente? E nós vimos que Filipe, infelizmente, falha no teste. Ele tinha visto Cristo fazer grandes coisas. Ele poderia ter dito: Senhor, você não pode prover esse povo. Já transformou água em vinho. Já curou um enfermo, paralítico há 38 anos. Já fez coisas grandiosas. Curou de longe o filho de um oficial, sem nem ver o rapaz. O que é então prover alimento para essas pessoas? Mas não foi essa a resposta de Filipe. A resposta de Filipe foi: não temos dinheiro para isso. 200 denários, 8 meses de trabalho não seria suficiente para alimentar tanta gente. Quantas vezes nós somos provados, uma circunstância parece tão difícil e a gente começa a maquinar. Nós nos achamos tão inteligentes e a gente começa a usar a lógica. Poxa, eu posso ir por esse caminho, mas aqui talvez não dê certo, e a gente começa pensando em nossa mente maquina, quando o nosso socorro está diante de nós. Quantas vezes a gente não faz isso? Mas o mais incrível de tudo, que Deus a quem servimos é infinitamente bom e amoroso. A falha da resposta de Filipe, a falha de tantos outros que ele já sabia que ia acontecer, não o impediu de agir misericordiosamente. Não o impediu de agir bondosamente com tanta gente, senão que ele multiplicou pães e peixes. E esse foi o milagre que nós vimos. O milagre da multiplicação. O milagre da multiplicação. Aqueles homens chegaram com apenas 5 pães, 2 pequenos peixes. E o nosso Deus com que alimentou uma multidão de pessoas. E é óbvio que os sinais que Cristo faz, João descreve apenas 7. E todos esses, o próprio João relata, que foram escritos para que nós saibamos que Jesus é o Filho de Deus. Que Ele é o Deus homem, Deus encarnado, o Verbo eterno de Deus. Nós vimos que é evidente que Ele usou o seu poder criador, como Ele também criou todas as coisas. Por Ele que o universo foi formado, como está em Hebreus. E com a sua palavra, aquele que disse haja luz e houve, aquele que disse haja mares, que disse haja tudo e tudo houve, pelo poder criador da sua palavra,
certamente não seria uma dificuldade muito grande alimentar aquelas pessoas. É para mim, é para você, não para ele. Porque ele é Deus. E é isso que atesta os seus sinais. Jesus é Deus. É Deus que se fez carne para poder mudar a sua situação, para poder mudar a minha situação de pecador. E no seu milagre, muitas coisas são ensinadas para a gente. Muitas coisas nos são ensinadas. Primeiro, que Ele é Deus, Criador. E essa é uma característica somente do Senhor, o Deus Criador. Segundo, que Ele é o nosso provedor. Que Ele é o nosso provedor. Ele tem provido o pão de cada dia. Ele tem provido a nossa saúde. Ele tem provido a nossa família, amigos, tudo ao nosso redor. Ele que tem provido constantemente. Isso fica claro, que se a gente necessita de alguma coisa, temos a quem recorrer, ao Deus provedor, como aqueles homens recorreram. Ele é o Deus provedor. Meu provedor não são as minhas forças, não é o meu trabalho, senão que tudo isso é graça, é bondade de Deus para as nossas vidas. Terceiro, Ele nos ensinou no seu milagre que nós devemos ser gratos. Ele disse para o povo se assentar. Ele deu graças. Ele deu graças. O doente é um coração de um homem que não consegue ser grato. Eu sou grato muito por tudo que aconteceu. Por tudo que tem acontecido na minha vida. Nós devemos ser gratos. Se nós formos contar as bênçãos nas nossas vidas, são incontáveis. Nós temos famílias, nós temos amigos com quem contar, nós temos o próprio Deus, nós temos filhos, nós temos parentes, nós temos tudo. Do que vocês têm se queixado, ao invés de ser gratos a Deus por tudo, inclusive pelo pão de cada dia que Ele tem provido, como Ele proveu naquele dia. Ele nos ensina a sermos gratos. O coração de um homem que não consegue ser grato, ele está doente. Isso precisa ser mudado. E Ele mesmo faz isso. E Ele mesmo faz isso ao nos ensinar. Que Ele, sendo provedor, ainda assim Ele foi grato ao Pai, porque atestou o seu sinal. Quarta lição que Ele nos traz com o seu milagre é que fartura não é desperdício. E que Ele é um Deus de fartura. Nosso Deus não é um Deus que tem poder limitado. Ele só pode ajudar até aqui. Ele pode ajudar o quanto Ele quiser. E nada o impede dele ajudar a um muito e a outro menos. Porque Ele é Deus. Ele é um Deus de fartura. Daqueles 5 pães e 2 peixes que Ele alimentou a multidão, milhares de homens, sobraram 12 cestos cheios dos pães e dos peixes. 12 cestos cheios. Diretamente ligado a isso. Quinta lição que Ele nos traz com o seu sinal, com o seu milagre, é que sempre nós devemos abençoar o próximo. Sempre nós devemos abençoar o próximo. Seja com a fartura que Deus tem provido na nossa mesa, ou a nossa vida, em qualquer circunstância que seja, ou mesmo com um pouco, nós devemos abençoar o próximo. Porque Ele mesmo que fez isso, era um homem que não tinha onde reclinar a cabeça. E Ele foi bondoso. Ele nos ensina a sermos seus imitadores, sermos bons como Ele é. Nós vimos que depois de ter feito tanta coisa, de ter revelado quem Ele era, de ter pregado a multidões, a atitude do povo foi querer proclamar o rei. Aquele povo padecia pelo governo do Império Romano. O Império Romano assolava, castigava muita gente. E aquele povo padecia, tinha que pagar impostos caros.
tinha que prestar contas a soldados extremamente agressivos, como eles eram. E eles olham para Cristo, aquele que multiplica pães e peixes, aquele que cura enfermos. Esse deve ser o nosso rei. Eles queriam transformar Jesus no rei de Israel. Mal sabia eles que eles estavam diante do rei do universo. Nenhuma mão humana pode colocar uma coroa de verdade no Deus Todo-Poderoso, no Deus Criador, senão que Ele já reina pelos séculos dos séculos. Ele é o Eu Sou, o Eterno. Aquelas pessoas queriam um rei, mas elas queriam um rei terreno. Elas queriam alguém que alimentasse elas, que curasse elas, apenas fisicamente. Mas eles não queriam um homem que curasse a sua alma, que trouxesse vida ao seu espírito, que alimentasse espiritualmente. Eles não queriam experimentar da fonte das águas vivas, que é Cristo. Bom, é nesse contexto que o versículo 15 continua. Ele continua a narrativa. Não é uma quebra, mas senão que é uma coisa contínua, constante. Foi o último versículo da mensagem passada e é o primeiro dessa, para que a gente possa compreender cada coisa no seu devido lugar. No verso 15 é escrito: sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. E Cristo se retira para o monte. E a Escritura diz que ele o faz com o intuito de orar. Ele faz isso com o intuito de orar. Ele foi ao monte sozinho. Ele foi orar. As tempestades da vida nos revelam quem Deus é. É o título da mensagem seguinte. E o primeiro ponto que eu quero tratar com os irmãos é que Jesus é o nosso socorro nas tentações. O Senhor Jesus é o nosso socorro nas tentações. Nós nunca podemos esquecer dessa verdade. Versículo 15: o Senhor se retira para o monte, pois sabiam que as pessoas queriam proclamar Ele rei. Ele sabia o intento do coração delas. Ele sabia o motivo pelo qual elas queriam transformá-lo rei. Elas queriam coroá-lo como rei de Israel. E ele foi orar. Isso é muito importante, meus irmãos, porque ele está nos ensinando que uma das maiores armas que nós temos contra as tentações do pecado, ele veio para ser tentado em todas as coisas, inclusive nisso, e com sucesso, com vitória frente ao pecado. Ele nos ensina que a oração é uma das maiores armas do crente. Ele vai orar. Nós temos inúmeros benefícios da oração. A oração é você, um pecador, eu, um pecador, dialogando com o próprio Deus, dialogando com o próprio Criador de tudo. E esse Deus é tão bom, nós vemos a Trindade presente na oração. Nós oramos ao Pai, e a Escritura nos diz que o Espírito Santo, Ele nos auxilia nas orações. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, com coisas que nós não conseguimos exprimir. Ele fala por nós, pois Ele sabe qual a real necessidade da nossa alma, qual a real necessidade da nossa vida, que nós mesmos não sabemos. E nós oramos em nome de Cristo, em nome do Filho. Nós vemos a Trindade presente na oração. Quantas vezes nós negligenciamos a oração? A oração é de graça. A oração, para orar, você não precisa ter nenhum título acadêmico, você não precisa fazer um concurso, você só precisa querer dialogar com Deus. Você só precisa querer se dirigir a Deus
e falar com Ele. Colocar em suas mãos os seus anseios, as suas necessidades e a sua gratidão por tudo. Você só precisa querer. Quantas vezes nós negligenciamos? E o Senhor Jesus Cristo nos ensina, quando Ele foi tentado, Ele orou. Em vários momentos. Quando Ele foi tentado no Getsemane, Ele orou. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha, mas a tua vontade. A oração, ela nos molda. Ela muda o nosso caráter. Pois nós somos aperfeiçoados. A oração não muda a vontade de Deus, meus irmãos. A oração nos muda. Pois Deus é perfeito e nós não. É um meio de graça. Ele simplesmente deu para nós o servirmos. Versículo 16. Diz assim: ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar. E aqui parece haver um pequeno salto, né? Cristo vai para o monte, Ele vai orar, mas os seus discípulos vão para o mar. Parece que há uma coisa que está desencontrada aqui, mas é porque a intenção de João era narrar o seu feito com Deus. Mas Marcos, ele tem uma intenção um pouco diferente, ele narra os detalhes das coisas. Portanto, essa mesma passagem, na verdade, são os únicos 2 sinais, 2 milagres de Cristo, que são narrados nos evangelhos sinóticos de Marcos e Mateus. É justamente a multiplicação de pães e peixes e Jesus andando sobre as águas. E Marcos narra isso, portanto eu gostaria de convidá-los a abrir o livro de Marcos, capítulo 6, versículos 45 a 47. Se possível, os irmãos já deixam marcados, porque a gente vai fazer alguns retornos a esse texto. Marcos, capítulo 6, do versículo 45 ao versículo 47. Diz assim, os irmãos procurando ainda, Marcos 6, de 45 a 47. Diz assim, texto: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Então, Marcos descreve assim, que Cristo compeliu os seus discípulos a isso. Ele compeliu os seus discípulos a passarem adiante, enquanto ele ia orar, despedir a multidão e orar. A gente pode pensar, mas por que Cristo fez isso? E a resposta é, meus queridos, para que eles não fossem tentados pela multidão. Seus discípulos ainda eram muito fracos, ainda não tinham compreendido a sua obra, ainda não tinham compreendido por que Cristo tinha vindo. E Jesus disse, passem para o outro lado. E eles obedecem. Com grande a tentação de pensar, olha, nós somos os 12 principais do rei. Nós somos os melhores amigos do rei. Com grande tentação era. Eles vendo uma multidão querendo transformar o seu Senhor em rei. Jesus disse, vão logo para o outro lado. Saiam daqui enquanto eu vou orar. Ele nos ensina essas 2 grandes lições sobre a tentação. A primeira é, Cristo, Ele mesmo, Deus é o nosso socorro, bem presente, constantemente. Ele é o nosso auxílio, nossa arma contra as tentações. Ele é a nossa força. E o segundo é, você não é forte. Fuja da tentação. Você não é forte. Nós somos ensinados que quando nós somos tentados, nós devemos fazer 2 coisas. Buscar a Deus em oração e fugir das tentações. Fugir das paixões carnais.
Meus irmãos, nós nunca devemos achar que estamos fortes contra o pecado. Nós nunca devemos achar que somos autossuficientes. O pecado é traiçoeiro. Nós cobiçamos o mal. Muitas vezes nós cobiçamos, nós vimos, né? O 10º mandamento, não cobiçarás. E a nossa mente pede o tempo todo coisas estranhas, coisas erradas, e nós devemos fugir, buscar a Deus em oração e fugir. Nós devemos nos considerar fracos, porque quando nós estamos fracos, aí é que estamos fortes. Só assim nós vencemos a tentação. A tentação não é vencida em uma luta, frente a frente, um contra o outro. A tentação é vencida com a corrida, fugindo dela. Segundo ponto que eu quero tratar essa noite é quando nos sobrevém uma tempestade. As tentações, elas vêm constantemente, mas outra coisa que costuma destruir, amassar as nossas vidas são as tempestades. E quando nos sobrevém a tempestade? E quando a tempestade está contra nós? E quando um dia está tudo claro e no outro está tudo escuro? E quando chega a noite? Às vezes, não sempre, mas às vezes, a nossa vida está muito boa. Às vezes nós temos tudo que nós queremos. Tudo parece estar harmonioso, está colocado no seu devido lugar. Parece que as engrenagens elas estão funcionando perfeitamente. Parece que tudo está exatamente do jeito que a gente quer. Está tudo bem no trabalho, está tudo bem com os amigos, está tudo bem em casa, com os nossos relacionamentos, na igreja está tudo bem em todos os lugares. Tudo parece mil maravilhas. Às vezes acontece, isso é difícil, mas às vezes acontece. Parece que está tudo bem. Olha, eu estou com a vida que eu pedi a Deus, né? Como muitos dizem. E simplesmente, de um dia para o outro, num estalo, parece que tudo vai desmoronar. De uma hora para outra, chega a noite e sobrevém a tempestade sobre a sua vida, sobre a minha vida. De uma hora para outra, a tempestade chega. A alegria se esvai, o semblante da gente descai, nós ficamos moídos, quebrados, não temos mais ânimo para nada, perdemos a vontade de fazer aquilo que nós devemos fazer. De uma hora para outra, a tempestade chega. No momento é bonança, no momento é alegria, é júbilo, estamos em festa. Quantas vezes isso não acontece? A gente está num momento radiante, é uma coisa incrível. Aconteceu isso na minha vida. Quantas vezes eu não celebrei coisas bestas que a gente vê, olha que bobagem, mas a gente fica tão feliz. E no momento seguinte, a gente está quebrado. Quantas vezes? Eu vou dar um exemplo. A gente, ano passado, descobriu que Raquel estava grávida a primeira vez, a gente ficou muito feliz com isso. Contamos aos amigos, nós fomos fazer a ultrassom, felizes. Vamos fazer a ultrassom, a primeira. E aí, quando a gente chega no médico, ele diz assim, bem frio, está sem batimento, tem que tirar. Está sem batimento. E numa hora que era grande alegria, passa uma tristeza imensa. Em um momento a gente estava radiante, no seguinte a gente estava quebrado. Parecia que tudo tinha perdido sentido. Quantas vezes isso não acontece? Isso não foi a única que aconteceu comigo, que acontece com tanta gente. Não foi a primeira, nem vai ser a única. Infelizmente, a vida faz isso. E aí, muitas coisas acontecem, muitas perguntas surgem. Muita gente pode perguntar, onde é que está o seu Deus então?
Ou você me diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados para o seu propósito? E nas palavras de Cristo, que são verdadeiras, é que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. E eu pergunto para os irmãos, e com a intenção de responder, então, qual o motivo das provações? Qual o motivo da tempestade sobrevir sobre a sua vida? Qual o motivo de coisas estranhas que simplesmente fogem ao seu controle acontecerem? Qual o motivo de tudo isso? Muitas vezes, meus irmãos, a obediência a Deus, ela nos fará passar por situações adversas, por situações estranhas, por vales literais. E os discípulos obedeceram a Cristo quando ele disse: vão na frente para Betsaida. E literalmente eles estavam passando entre montes, num vale. A obediência muitas vezes nos traz situações adversas. Às vezes não é pela obediência, simplesmente acontece. A tempestade chega, o dia ruim, a noite fria e escura chega. E Deus tem valiosas lições para nos ensinar de tudo. As provações são também um método de Deus nos ensinar grandes lições. A primeira delas, meus queridos, que a gente nunca pode esquecer. Talvez o crente ele necessite passar mais do que todo mundo por provações, para que ele nunca, absolutamente nunca, enquanto ele viver essa vida, ele esqueça: a nossa vida perfeita não será nessa terra. Você não pode esquecer disso. A nossa vida perfeita não é aqui. A gente deve ansiar constantemente a volta de Cristo. Pois uma vez que Ele voltar, assim como a criação, como nós vimos, a um só tempo geme, estão ansiosas pela revelação dos filhos de Deus, porque quando isso acontecer, tudo será redimido. Não haverá mais o pecado, nem as suas consequências, que é a morte. Nós somos ensinados que a nossa vida verdadeira não é aqui. Nós precisamos passar por vales para que a gente não esqueça disso. Segundo, é que nós somos ensinados que a maioria das coisas, meus irmãos, das coisas que acontecem está absolutamente fora do nosso alcance. A maioria das coisas que acontecem estão fora do nosso alcance. Você precisa ser ensinado constantemente isso. Você precisa aprender constantemente isso, para que você não ache que as circunstâncias da sua vida serão consertadas, serão ajeitadas por você mesmo, pela sua inteligência, pela sua capacidade, pela sua força, pelo seu status, seja qual for. A maioria dos nossos problemas, eles estão fora do nosso alcance, para que a gente possa recorrer àquele que pode tudo, para que a gente possa recorrer àquele que é imenso, que é grandioso. Terceiro, Deus, Ele nos aperfeiçoa nas provações. Ele toca em áreas da nossa vida que precisam ser melhoradas constantemente. Isso, na maioria das vezes, é feito apertando a ferida, tocando na ferida. As provações, elas fazem isso. Isso aqui não é um ensaio, uma exposição sobre como é bom ser provado, porque não é. Mas nós devemos entender que as provações, elas têm um motivo. O motivo final, que resume isso, é para que a nossa fé nele seja fortalecida. Deus, Ele nos aperfeiçoa. Ele nos prova para que a nossa fé seja fortalecida. Com um grande exemplo de Jó. Deus chega para Satanás e diz: olha, viste meu servo Jó, um infiel, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele é assim porque ele tem tudo. Ele tem uma vida boa, alegre, feliz.
ele tem filhos, ele tem riqueza em abundância, ele tem uma família boa. Toca em tudo, só não toca na vida dele, mas pode tocar em tudo. Deus permite. Deus diz, faça isso. E eu continuo fiel e temente a Deus. Fraqueja muitas vezes, mas continua fiel e temente a Deus. E Deus o abençoa sobremaneira. Meus queridos, se você está passando por situações adversas, por provas, por dificuldades, saiba disso, que Deus quer moldar o seu coração. Deus está moldando o seu caráter. Ele está lhe ensinando a forma certa de viver, não para a sua glória, mas para a dele. Você não nasceu para se autoglorificar, para a glória própria. Você nasceu para a glória dele. Ele está moldando o seu caráter. Ele está lhe ensinando a parecer com Cristo. Afinal, ele foi provado como ninguém nunca foi. Ele foi tentado como ninguém nunca foi, porém com sucesso. Com sucesso em tudo. Venceu a morte. Nos trouxe vida verdadeira. Nós devemos confiar nele, que foi tentado em todas as coisas. E por isso ele pode nos socorrer. É isso que Deus está nos ensinando. Você precisa ser confiante nesse Deus. Você precisa depositar toda a sua fé, toda a sua vida em suas mãos, na mão de Deus, pois Ele pode todas as coisas. Terceiro ponto, totalmente ligado a isso, é que Jesus é o nosso socorro presente. Socorro presente nas tribulações, socorro presente nas nossas angústias, socorro presente em tudo. Ele é Deus presente, constante. Ele é o guarda, a sentinela que não dorme nunca, nunca descansa. Ele está conosco o tempo todo. Certamente aqui todo mundo já ouviu uma expressão, diz, Deus tarda, mas não falha. Não é assim? É simplesmente absurda essa expressão. É absurdo é pensar que o próprio Criador do tempo vai tardar em algum momento, vai se atrasar. Que aquele que determinou todas as coisas pode ser pego de surpresa em algum momento, esquecer do horário. É um absurdo pensar nisso. Deus, Ele não tarda, Deus nunca falha, senão que Ele tem um propósito determinado para cada coisa que acontece, tanto no céu como debaixo do céu. Tudo ocorre segundo o seu desejo perfeito, segundo a sua soberana vontade, o seu decreto eterno e imutável. Leamos versículos 19 e 21. Diz assim: tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar. Aproximando-se do barco, ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Cristo sai para socorrer seus discípulos que estavam ali, no meio daquele vale, tentando se salvar, tentando chegar ao outro lado. Aquela travessia era uma travessia de aproximadamente 8 quilômetros, 25 a 30 estádios, eles já tinham andado 6. E a Bíblia diz que eles estavam sendo levados por um vento rígido, um vento forte que estava soprando, um vento complicado naquela situação. Voltando para o texto de Marcos, nós vamos ver alguns detalhes. Marcos capítulo 6, versículo 48 a 51 diz: Marcos capítulo 6, do versículo 48 a 51 diz: e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu,
não tem mais. E subiu para o barco, para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos. Cristo, Ele mesmo sai em nosso favor. Ele mesmo sai em nosso socorro. Não tem motivo que a gente ache em determinada circunstância Ele vai nos abandonar. Ele já declarou. A gente pode perder tudo. Amigos, famílias, todos podem nos abandonar. Mas Ele não fará isso. E aqui o interessante, meus irmãos, é que a maioria deles, eles eram pescadores. A maioria dos discípulos, eles eram pescadores. Eram acostumados a remar nesses barcos. Eram acostumados a fazer essa travessia. E nós vemos que a sua experiência, a sua sabedoria naquele contexto não era suficiente. Eles achavam que iam perecer. Nós vemos que a força que eles tinham para remar também não era mais suficiente contra aquele vento. E é fato, meus irmãos, que a nossa sabedoria, a nossa força, ela não é suficiente para a maioria das coisas. É por isso que a gente tem que recorrer àquele que pode tudo. É por isso que Ele é o nosso socorro. Ele é o nosso socorro presente nas tribulações. Ele é o nosso socorro presente em qualquer circunstância da nossa vida. Ele e somente Ele. Ele vem em nosso encontro. Nós vemos agora Cristo andando sobre as águas. E os discípulos, tão infantis, né? Andavam com Cristo. Pensavam ser um fantasma. Tão infantis. Quantas vezes nós não somos infantis na fé? Ao achar que Deus vai nos abandonar. E Cristo ali, ao andar sobre as águas, Ele revela mais uma coisa. Não só que ele tem um poder criador, como Ele já tinha revelado naquele dia, ao multiplicar pães e peixes. O mesmo poder que é como se Ele dissesse, haja e ouve, pão e peixe para todo mundo. Ele não só tem um poder criador, mas Ele tem o poder e domínio sobre toda a criação. Cristo anda sobre as águas. Ele anda sobre as águas. E é interessante que aquelas pessoas, o povo judeu, o povo israelita, eles costumavam dizer que Moisés era o seu mestre. Afinal, Moisés deu a lei, entregou a lei. Moisés foi o primeiro, o grande profeta que entregou a lei. Moisés foi aquele libertador da escravidão egípcia usada por Deus. Moisés, como todos sabemos, Deus manda ele tocar o cajado e simplesmente o mar se abre. Eles passam a pé enxuto. E assim, Deus restaura a liberdade a Israel. Mas Cristo, para nos livrar do verdadeiro cativeiro, o cativeiro do pecado, Ele anda sobre as águas. Ele não precisa de artifícios, porque Ele tem poder sobre tudo. Quando Moisés precisava passar a pé enxuto, Ele anda sobre as águas, porque Ele é Deus. Nós devemos confiar nele, porque com Ele o nosso destino é garantido. Com Ele a nossa salvação é certa. Versículo 21 diz: então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou a seu destino. Nós devemos entender que a nossa salvação, nós devemos entender que a solução para tudo que pode haver é Cristo. Recebê-lo é buscá-lo. Você não precisa mais esperar para dar o primeiro passo. Você não precisa esperar para ir a Ele, pois Ele está disposto hoje a receber constantemente. Ele está disposto. No versículo 52 de Marcos está o relato de que os discípulos ainda não tinham entendido a sua obra, não tinham entendido as coisas que Ele fazia, o motivo. Ele está assim: ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães
Antes o seu coração estava endurecido. Olha como é interessante. Relato de Marcos. Marcos vai dizer que eles ficaram... Estava tudo tão confuso que eles não tinham nem entendido ainda o milagre da multiplicação. Ou seja, eles não tinham entendido quem Jesus era ainda. E Deus estava moldando o caráter deles. Mas na frente, esses homens iam dar sua vida pelo Evangelho. Todos morreram, com exceção de João. Todos assassinados. Todos entregaram a sua vida pelo Evangelho. Eles compreenderam que não há riqueza maior do que Cristo. Eles compreenderam que não há glória maior do que ser um servo de Deus. A conclusão que nós tiramos disso tudo, meus queridos, é que se a tribulação, a tempestade, a noite escura e fria bateu à sua porta, é que você tem que ter a certeza disso, de que Cristo, Ele, é o socorro bem presente em cada um desses momentos. E sim, respondendo uma pergunta que talvez o ímpio fizesse: onde está o teu Deus? Ele está aqui presente. Ele não tarda nem falha, Ele tem o momento certo para chegar, para nos ensinar as coisas certas, como Ele ensinou a Marta, quando Ele ensinou, ela olhou para Cristo e disse: Lázaro morreu, já foi, acabou, não tem mais o que fazer. Lázaro, sai para fora. O que é que será que pode impedir a mão de Deus de agir? Nem a morte, nem a tribulação, nem a angústia, nem a dor, nem o desespero, nem os anjos, nem os principados, nem potestades, nada, absolutamente nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Onde está o teu Deus? Está constantemente conosco. E é verdade, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo que você não saiba explicar, mesmo que você não consiga compreender, ainda assim, todas as coisas cooperam. A dor é um instrumento de Deus para moldar o nosso caráter. Muitas vezes temos que passar por dores fortes, por dores grandes, para compreender que não está nas nossas mãos, está na dele. Você precisa provar constantemente. Você precisa dar o primeiro passo. Você precisa crer que só Ele pode te dar esse socorro. Só Ele pode salvar a sua alma. Amém. Vamos orar. Santo Deus eterno, Deus glorioso, Deus bondoso, bendito, estamos, Senhor, com o coração quebrantado diante de Ti, conhecendo que o Senhor é o nosso socorro, conhecendo que o Senhor é o nosso Deus. Ajuda-nos, Senhor, em cada momento, ajuda-nos a viver para a Tua glória, ajuda-nos, Pai, a entender o nosso papel, a saber quem somos realmente. Ajuda-nos a compreender, Senhor, os desígnios, Teus desígnios sobre as nossas vidas, para que possamos viver para a Tua glória. Auxilia-nos, Pai, com tudo, constantemente, pois o Senhor é o nosso auxílio. O Senhor, tão somente o Senhor é o nosso Deus. Nos abençoa, Pai, nessa noite. Aplica a Tua palavra em nossos corações, para que nós possamos viver uma vida justa e digna do Teu Evangelho. Ajuda-nos, Senhor, pois sem Ti nós não podemos nada, sem Ti nós não somos nada. Assim que Te oramos, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém.